Olá, meu nome é Augusto, eu sou professor de Língua Portuguesa e Redação da Autoridade Concursos e eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês algumas dicas sobre língua portuguesa. Não se esqueçam de seguir o nosso Instagram, @Autoridade Concursos, e a nossa página no YouTube, Autoridade Concursos. A dica de hoje tem a ver com pontuação, mais especificamente com a vírgula, que dentre a pontuação acredito que seja aquela que tenha mais dificuldade, porém que hoje nós vamos ver que ela não é tão difícil quanto parece. Mais especificamente sobre vírgula, já que nós temos toda uma gama muito vasta de regras sobre ela, nós vamos aprender uma anti-regra, ou seja, quando não usar vírgula, porque é isso que a nossa prova da PM nos cobra, que a gente saiba reconhecer, dentre aquele monte de regra, os casos em que não se usa. E vamos fazer disso algo a nosso favor. O caso mais clássico é não se usa vírgula simples entre sujeito e verbo. Eu sei que são muitos nomes, mas não se preocupem que esses nomes indicam coisas muito mais fáceis do que parece. Basicamente, para a gente poder entrar então no assunto, sujeito é aquele termo da oração que vai ser responsável por praticar uma ação. E essa ação, por consequência, se chama verbo. Então reparem que em uma frase muito simples a gente já descobriu o que é um sujeito, o que é um verbo. Vamos aplicar então agora em um exemplo para isso ficar ainda mais claro. Quando nós temos o empresário saiu para encontrar o sócio, há ali um exemplo de verbo, ou seja, aquela ação que é praticada por algo ou alguém, no caso saiu, e para saber o sujeito é mais fácil ainda, eu pergunto quem saiu? A resposta, o empresário, nos leva então ao sujeito. Reparem que quando eu digo essa oração, o empresário saiu para encontrar o sócio, eu não faço nenhum tipo de pausa, ou seja, não haverá aí nenhum sinal de pontuação, nem a vírgula. Sendo assim, incluir uma vírgula entre empresário, o sujeito, e saiu, o verbo, é um erro. É comum, porque muitos de nós acreditamos que uma frase extensa mereça uma vírgula, mas não é assim que vai funcionar. Regra, então, não vamos colocar uma vírgula entre o sujeito e o verbo. Reparem, o sujeito não precisa ser necessariamente uma pessoa, uma palavra, duas palavras. Ele pode ser qualquer elemento da oração que responda à pergunta quem fez essa ação. Sendo assim, não haverá vírgula simples entre eles. Dito isso, reparem que o segundo exemplo, que está em vermelho a forma errada, ou seja, com a vírgula no lugar errado, e em branco a resposta certa, a maneira correta. Reparem que aqui a dinâmica da oração é um pouco diferente, mas vai ser um exemplo assim como o anterior. As cidades que possuem mais de 100 mil habitantes devem procurar o Estado para regularizar os dados. Nossa, essa é uma frase muito grande, tem que ter uma vírgula aí. Acontece que não tem. Por quê? Ela é o mesmo caso da frase anterior, da oração anterior. O que mudou simplesmente foi a quantidade de elementos, de palavras, que estão compondo esta oração. Quando nós verificamos quem é a ação, ou seja, devem procurar o Estado. Esta é a minha ação, ou seja, ali está presente a ideia do verbo. Eu pergunto quem? Quem devem procurar? Reparem que devem procurar já me dá pistas, é plural, é mais que uma pessoa, é mais que alguém. Resposta, as cidades que possuem mais de 100 mil habitantes. Tudo isso é o sujeito? Tudo isso é o sujeito, porque tudo isso responde à pergunta quem devem procurar o Estado. Sendo assim, toda esta primeira linha é o sujeito, entre ele e o verbo, vale a mesma regra anterior, não deve haver vírgula. Tudo bem? Reparem que essa dica é muito simples, ela é muito clássica, mas a gente, no nosso dia a dia, na prática de redação e também nos exercícios, acaba esquecendo e faz disso um erro. Vamos aplicar agora em um exercício para perceber o quanto é fácil? Trouxe para vocês como exemplo um exercício da prova do ano de 2012 de soldado da PM. Todas as alternativas trazem vírgulas, acontece que em apenas uma delas ela não está fazendo esse ato inadequado de dividir o sujeito e o verbo. Letra A. O naufrágio do Titanic deixou tristes memórias a todos nós. Reparem que eu estou respeitando a vírgula por meio dessa pausa que eu fiz. Vocês viram como essa pausa ficou muito estranha, muito inadequada? Se vocês perceberam o quanto ela está estranha, já sabemos que essa oração está com vírgula errada. Ela está sim dividindo o verbo agora com o seu complemento. Errado. Letra B. A sabedoria de aprender com os erros do passado conforta-nos. Olha que pausa estranha, mais uma vez, porque está inadequada. Letra C. Sempre decisiva e estratégica, a comunicação é o objetivo da terceira lição. Reparem como agora essa pausa deixou a oração
fluida. A gente leu tranquilamente, essa pausa respeitou todos os sinais possíveis. Então, aparentemente, essa resposta está correta. Letra D. Mesmo com grande experiência, a humildade é sempre boa conselheira. Separei o sujeito e o verbo, fiz aquilo que a gente acabou de ver que não é nem possível e nem correto. Letra E. Todos os interlocutores devem compartilhar os meios de comunicação. Mais uma vez separei o sujeito do verbo, reparo nisso fazendo aquela simples pergunta. Quem devem compartilhar? Os interlocutores. A vírgula está ali separando os dois, o que é inadequado, o que nós não devemos fazer. A partir da leitura e sabendo da antirregra de não poder separar sujeito de verbo, eu chego à conclusão de que a letra C era realmente a resposta correta. Reparem que eu tenho todo o caminho de pensar nas regras de colocação de vírgula, porém se eu sei onde ela não deve estar, eu chego à resposta de maneira muito mais rápida e satisfatória. A dica de hoje foi essa, aguardo vocês nas próximas dicas, nos próximos vídeos. Até lá!